Olá, este é o episódio 4 do Falando de Empatia e Cidadania e hoje nós vamos falar de talvez do grande sonhador mais famoso dentre os 24. Nós falaremos de Charles Spencer Chaplin, ou Carlitos. Charles Chaplin, ele nasceu em Londres no dia 16 de abril de 1889. Então, para vocês terem uma ideia, ele nasceu no final do século XIX. Nasceu numa Londres muito diferente do que a Londres hoje, uma Londres com muitos problemas, ali no auge da Revolução Industrial. Ele era o segundo filho de Hannah Chaplin com Charlie Chaplin Sênior, que era o nome do pai dele. Então Charlie Chaplin é Júnior, se a gente parar para pensar assim. Mas era o primeiro filho de Hannah com Charlie Chaplin Sênior. Ela já tinha um filho de um outro relacionamento, que era o único irmão de Charlie Chaplin, 3 anos mais velho do que ele, Sidney Chaplin, e que foi uma pessoa extremamente importante na vida de Chaplin, foi o seu grande companheiro. Eles eram realmente muito ligados. E Charlie Chaplin Sênior, o pai de Chaplin, ele tinha, além de ser artista, ele tinha muitos problemas com a bebida, ele bebia demais, ele vivia ele era muito boêmio, vivia nas noites de Londres, então ele acabou falecendo quando Chaplin ainda era muito novinho. Chaplin, se não me engano, tinha 5 anos quando o pai faleceu, então ali ficou no mundo Hannah, Sidney, que era 3 anos mais velho, como eu disse, e Chaplin. E Hannah também era artista, mas ela não participava dos grandes circuitos de espetáculos como o pai, como o marido dela e pai de Chaplin participava. Então eles passaram por muitas dificuldades. Para vocês terem uma ideia das dificuldades que Chaplin passou, Hannah, a mãe dele, ela endoideceu por causa da fome. A mãe de Chaplin, ela endoideceu por causa da fome. Então ela vivia internada em sanatórios, porque ela tinha crises muito severas, ela tinha que ser internada num sanatório. E Chaplin e o seu irmão Sidney, eles iam para orfanatos que existiam ali na região de Londres, mas, como eu disse, não é essa Londres bacana do século XXI. Então era uma Londres mais cruel, uma Londres com uma diferença social muito gritante. Então eles ficavam ali naqueles orfanatos, então eles tinham temporadas que eles ficavam nos orfanatos. E para vocês terem uma ideia do que era isso, numa dessas estadas em um desses orfanatos era a época de Natal. Chaplin na época devia ter de 7 para 8 anos. Então eles passaram aquele Natal internados ali naquele orfanato. E naquele Natal, as crianças daquele orfanato ganhariam um presente, que seria, elas poderiam escolher entre uma maçã e uma laranja. Diferentemente de nós aqui no Brasil, você imagine, naquela época ainda, a laranja era uma fruta tropical, então era uma fruta muito mais difícil de se encontrar na Londres do final do século XIX do que maçã, que é uma fruta muito popular na Inglaterra. Então Chaplin nunca tinha visto uma laranja, então o desejo dele era de experimentar uma laranja. Só que naquela época, quando foram distribuir as frutas, as crianças correram, não existia essa ordem unida, para se formar fila, os pequeninos na frente, e Chaplin sempre foi muito pequeno, imagine naquela época. Então obviamente que quando chegou a vez dele não tinha mais laranja, ele teve que se contentar com uma maçã. Isso mexeu tanto com a cabecinha daquela criança, que durante toda a vida Chaplin não podia sentir o cheiro de maçã, que isso incomodava. Então, para vocês terem uma ideia, uma criança que teve uma infância tão triste como essa, foi aquela pessoa que fez o mundo sorrir no período mais nebuloso da sua história, porque o auge de Charlie Chaplin no cinema foi entre 1914 e 1940, exatamente entre as duas grandes guerras. Quando Chaplin começou a fazer sucesso, em 1914, tinha acabado de começar a Primeira Grande Guerra. Em 1940 nós estávamos na parte pior, quando realmente os aliados começaram a atacar a Alemanha, e realmente foi o ponto alto da Segunda Grande Guerra. Então, para vocês terem uma ideia da superação desse menino, de como ele conseguiu se reinventar, mesmo tendo uma infância tão triste. Chaplin, desde muito novo, demonstrou um desejo de trabalhar como artista e uma dedicação para aquilo, além do talento natural, extraordinária, desde muito pequenininho.
Então, ainda com 20 para 21 anos, em 1910, ele imigrou para os Estados Unidos junto com seu irmão, Sidney Chaplin. Na verdade, Sidney foi antes. Sidney foi um pouco antes para os Estados Unidos, mas logo depois Chaplin foi com ele. Eles já foram para a costa oeste, aonde eles começaram a se aventurar numa indústria que estava começando, que estava surgindo naquela época, dando seus primeiros passos, que era a indústria do cinema. Em pouco tempo, né, ele deixou de ser coadjuvante em filmes para já estrelar suas comédias. Como eu disse, o primeiro grande sucesso de Chaplin veio em 1914 e ele teve uma carreira extraordinária, né? Então, como a gente sempre fala em todos os episódios, a gente vai destacar alguns livros e alguns filmes dos grandes sonhadores para que vocês possam ver. E no caso de Chaplin é difícil escolher dentre tantos filmes quais aqueles que eu deveria indicar para vocês. Mas retornando à história de Chaplin, então Chaplin se estabeleceu ali em Hollywood, né, na Califórnia, e teve uma carreira extraordinária, tornando-se o maior artista da primeira metade do século passado e a figura mais importante e mais popular nas décadas de 20 e 30 nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Adolf Hitler, muitos historiadores dizem que aquele bigodinho que ele adotou foi seguindo ali o que adotava o personagem de Chaplin, né? O personagem mais famoso, Carlitos. Então diz que ele se baseou ali naquele bigodinho de Chaplin, do Carlitos, para compor ali aquele seu personagem, que ao contrário de Chaplin só aterrorizou o mundo nos anos seguintes, né? Principalmente nas décadas de 30 e de 40. Com o passar do tempo, Chaplin começou a fazer filmes mais sérios, né? Ele tem filmes que são considerados obras-primas do cinema, como Luzes da Cidade, Tempos Modernos, O Grande Ditador, Luzes da Ribalta. E no final dos anos 40 ele praticamente já não estava mais atuando. Ele era considerado um homem muito mulherengo, ele foi casado 4 vezes, ele teve 2 relacionamentos que foram relacionamentos muito conturbados e que duraram muito pouco, que foram seus 2 primeiros casamentos, mas depois ele sossegou um pouco, ele casou com a talentosíssima Paulette Goddard, ficou casado durante 6 anos. Paulette Goddard, ela foi uma atriz que atuou muito nos filmes de Chaplin, foi o seu par romântico em 2 dos seus principais filmes, né, Tempos Modernos e O Grande Ditador. Depois eles acabaram se separando, mas mantiveram uma grande amizade até o final da vida de Chaplin. E depois ele se casou com Oona Neal, que foi a maior paixão da sua vida, né? Com Oona Neal ele ficou casado 34 anos até o seu falecimento na manhã de Natal de 1977. Chaplin morreu numa manhã de Natal do ano de 1977 com 88 anos. Então o exemplo dele de superação, o exemplo dele como artista, ele era um grande pacifista, ele se moveu também muito nos movimentos sociais da primeira metade do século. Com o passar do tempo, como eu disse, os filmes dele começaram a ter um olhar muito importante para esses movimentos e tornaram-se cada vez mais sérios, sem perder a leveza e a doçura das comédias, né? E não deixando de lado o seu personagem mais querido, Carlitos, que só não estava presente nesses maiores sucessos dele em Luzes da Ribalta e em O Grande Ditador, quando aí já eram outros personagens que compunham o personagem principal desses filmes. Bom, indicar um filme para vocês de Chaplin, como eu disse, é uma tarefa muito difícil. Então eu escolhi alguns aqui. Um é um filme que conta a história dele, né? Esse filme Chaplin é um filme do começo dos anos 90, é um filme que, de certa forma, fez ressurgir a carreira de Robert Downey Jr., né? Que vinha passando com era na época um jovem muito problemático, que tinha caído ali no descaso de Hollywood, no esquecimento, e ele ressurgiu com Chaplin. Ele foi até indicado ao Oscar pela sua atuação nesse filme. Realmente é um filme importante e é o filme mais completo que conta a história de Chaplin, porque existem muitos, obviamente que existem muitos filmes que contam a história de Chaplin. Filmes, a gente tem Luzes da Cidade, que talvez seja o filme mais bonito de Chaplin. É um filme lindo,
Nesse filme aqui ele ainda encarna o personagem Carlitos. E para vocês terem uma ideia da genialidade de Chaplin, nesse filme, por ser um filme mudo e pela personagem principal, pelo par romântico de Chaplin ser cega, ele precisava fazer com que ela imaginasse que ele era rico, né? Porque Chaplin, Carlitos era um vagabundo, mas ela tinha que acreditar que ele era rico. E como fazer isso? Então foi um grande quebra-cabeça, né? Que Chaplin tinha que tentar achar uma forma. Então ela ficava numa esquina vendendo flores. Então numa perseguição policial, porque ele era sempre perseguido, ele era um vagabundo, então ele era sempre perseguido pela polícia. Ele, para fugir da polícia, ele entra dentro de um carro e ele sai pela outra porta. Ele entra pelo lado da rua, atravessa aquele carro, e ele abre a porta ao lado da calçada que está em frente a essa vendedora de flores, e ele fecha a porta. E esse clac do fechamento da porta fez aquela vendedora de flores despertar e pedir para ele, né, para que ele comprasse uma flor dela. E obviamente que naquela época, nós estamos falando de um filme do final dos anos 20, apenas pessoas ricas e poderosas tinham carros. Então isso fez com que ela entendesse que ali era uma pessoa rica que estava descendo do seu carro. Então isso mostra um pouco dessa genialidade que Chaplin tinha. Um outro filme que eu gostaria de indicar para vocês é aqui também, Tempos Modernos, que é um filme maravilhoso. Nesse filme também ele já deixa o personagem Carlitos de lado. Ele já não tem ali o figurino de Carlitos. Este filme também com Paulette Goddard é um filme que revolucionou a história do cinema. Ali ele já tinha uma visão crítica sobre os meios de produção, né, e como o operário era tratado. Realmente vale muito a pena ver. E essa que é uma obra essencial também, até historicamente falando, que é O Grande Ditador. Nesse filme ele faz dois personagens, ele faz o barbeiro judeu e ele faz o ditador, né, que eram muito parecidos, e então cria ali uma troca entre os personagens. Vale muito a pena ver, é um filme que realmente revolucionou o cinema e mostra esse olhar de Chaplin para o seu personagem, o seu alter ego principal, que era Adolf Hitler, né? Porque ele diz que Adolf Hitler roubou o bigode de Carlitos, então ele tinha que fazer um filme sobre Adolf Hitler, e ele correu muitos riscos, porque ele fez esse filme, ele foi lançado em 1938, não era ainda o auge do nazismo, e depois, com o avanço da guerra e das loucuras de Hitler, ele viu os riscos que ele correu em ironizar, em satirizar um personagem como Adolf Hitler. Aqui eu tenho também um fascículo de um DVD, é um DVD livro de O Grande Ditador. E eu gostaria de mostrar ele porque esse livro, esse DVD, ele faz parte de uma coleção maravilhosa da Folha, que tem toda a filmografia de Chaplin. Então vale muito a pena, os livros têm um grande acabamento, todos os DVDs, além do filme, tem um documentário que conta um pouco da história de Chaplin e de cada um desses filmes. Vale muito a pena. Eu não vou mostrar a caixa aqui para vocês porque é uma caixa grande, mas vocês têm ali 20 livros, livros DVDs que contam toda a história de Chaplin. Então, para quem gosta de Chaplin, para quem quer conhecer mais a sua história, vale muito a pena, né? Além de todos os outros filmes, eu poderia ficar aqui e listar todos, mas aí a gente tem um tempo curto por aqui. Mas vocês também têm Busca do Ouro, vocês têm Luzes da Ribalta, que de certa forma ali ele mostra a decadência de um artista, de um palhaço, né? E também ali tem uma coisa interessante, ele tinha o seu grande rival, artisticamente falando na época, era Buster Keaton, né? Que era um comediante americano, então eles rivalizavam ali. Obviamente que no meu gosto, Chaplin foi melhor do que Buster Keaton, mas Buster Keaton também foi muito importante para o cinema na primeira metade do século XX, e foi a única vez que eles contracenaram juntos, foi nesse filme Luzes da Ribalta, numa cena genial que vale a pena vocês conhecerem. Sobre livros, tem aqui uma autobiografia, essa é uma autobiografia chamada Minha Vida, que conta a história de Chaplin, vale muito a pena, é uma biografia extensa, e aqui em forma de, muitas vezes ela está em forma de diário,
Então vocês vão poder conhecer um pouco da vida de Chaplin. Também é essencial para quem quer mergulhar um pouco nesse personagem tão importante no século XX. Chaplin, Uma Vida, de Stephen Weisman, é um livro bom, né? Aqui as pessoas colocaram, até tem aqui uma resenha de Geraldine Chaplin, talvez a filha mais famosa de Charlie Chaplin, dizendo que essa é o melhor livro, a melhor biografia sobre Chaplin, e eu comprei, achei interessante, mas não achei a melhor. Sinceramente, talvez porque na época esta biografia de David Hobson ainda não tinha sido publicada, uma biografia Chaplin, uma biografia definitiva. Esse livro ele é ótimo. Esse livro, ele, para quem quer realmente conhecer a história de Chaplin, é um livro muito extenso, como vocês podem dar uma olhada, um livro de quase 1000 páginas, mas ele realmente conta a história de Chaplin em detalhes. Então aqui tem muito material para vocês poderem conhecer um pouco da história de Chaplin, porque vale a pena. Quem quer conhecer o século XX, quem quer conhecer a história do cinema, principalmente na primeira metade do século XX, a história de Chaplin é essencial. Vamos falar um pouquinho sobre a presença de Chaplin no trabalho da ONG Meu Sonho Não Tem Fim. Obviamente que é muito forte. Chaplin foi um dos primeiros grandes sonhadores. Então, se a gente for para o Passageiros da Esperança, ele está lá presente em 2 folhetos. Ele tem um folheto só dele, que é esse folheto aqui, Charlie Chaplin. E nesse folheto aqui existem várias frases dele, que é um folheto distribuído nas ações do Passageiros da Esperança. Nós temos também aqui no primeiro folheto Grandes Sonhadores, a primeira frase é dele: a persistência é o caminho do êxito. Então vocês têm aqui também, que é distribuído sempre no transporte público de São Paulo, no metrô, no trem, no ônibus, a gente sempre faz a distribuição desses folhetos. Numa etiqueta, que é um dos materiais complementares mais bacanas da ONG, na etiqueta Diariamente, ele também está aqui, né? Essa etiqueta que fala diariamente, sorrir e amar, né? Então diariamente, ame e ria. Então aqui vocês têm amar com os pequeninos Martin Luther King e Mahatma Gandhi, e sorrir com o pequenino Chaplin. E na verdade essa etiqueta, que vai junto com demais materiais da ONG, ela foi criada para ser um anúncio que saiu nas principais publicações da editora Abril em 2017 e 2018. Nós tivemos uma parceria muito interessante com eles e eles gentilmente nos deram uma página para uma propaganda institucional da ONG, e uma das 3 propagandas que nós criamos foi essa, com os pequeninos sonhadores. Chaplin também está muito presente nas revistas da ONG, ele está com a sua história presente nas 2 revistas. Então na primeira revista de 2005 ele vai estar aqui. Então, Chaplin, o gênio que fazia sorrir. Então vocês têm aqui a história dele. E vocês têm também ele presente na segunda revista da ONG, na revista Meu Sonho Não Tem Fim, perdão. E nessa revista ele também está aqui presente. Deixa eu mostrar para vocês. Então ele está aqui, relacionado à virtude do otimismo, né? Chaplin, ele é relacionado à virtude do otimismo. E como eu já disse para vocês, nas revistas nós sempre, além de contar a história de um grande sonhador, nós divulgávamos 1 ou 2 instituições do terceiro setor que tivessem a ver com aquela história. Então no caso de Chaplin a gente indica, e uma delas é uma ONG muito querida para mim, do meu amigo Wellington Nogueira, que é o Doutores da Alegria, que tem tudo a ver com a história de Chaplin. Então a gente divulga aqui esse trabalho maravilhoso que o Wellington e todos os seus colegas e palhaços do Doutores da Alegria fazem. Chaplin também está muito presente aqui no livro Pequeninos Sonhadores. Eu já mostrei para vocês a presença dele na campanha. E vocês têm aqui o pequenino Chaplin, que eu já mostrei no começo desse bate-papo. Então aqui a virtude otimismo, o pequenino Charlie Chaplin, e aqui uma frase dele que talvez seja a frase mais bacana dele, que também a gente utiliza bastante: nunca se abale, pois até um pé no traseiro te faz caminhar para frente. Isso mostra o espírito, né? O espírito dessa pessoa sensacional, dessa personagem sensacional que foi Charlie Chaplin. Nos livros da ONG ele também é uma figura presente. Não existe uma história sobre Chaplin nos livros da ONG, diferentemente de outros grandes sonhadores, mas nós temos várias frases, né,
que estão dentro desses livros. Então aqui na página 155, na história uma taça de sorvete, a gente tem aqui uma frase de Chaplin, uma frase bem interessante, numa reflexão que é linda. Eu convido vocês depois a baixarem os 2 livros da ONG. Esse é As Reflexões de um Sonho que Não Tem Fim. Então é um livro muito bacana. E aqui essa frase dele diz: não se mede o valor de um homem pelas suas roupas ou pelos bens que possui. O verdadeiro valor de um homem é o seu caráter, suas ideias e a nobreza dos seus ideais. Então, uma frase impactante, uma frase que diz bastante sobre esse artista fenomenal. E aqui no livro Um Sonho que Não Tem Fim, né, o principal livro, a principal ferramenta da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, ele também está presente em diversas frases. Em uma delas, ele está na parábola O Cavaleiro e o Fazendeiro, que é uma parábola muito bacana. Então ele termina com exatamente a frase: nunca se abale, pois até um pé no traseiro te faz caminhar para a frente. E eu vou terminar esse bate-papo de hoje exatamente com essa parábola, O Cavaleiro e o Fazendeiro, que tem a ver com otimismo, tem a ver com superação. Diz que tinha um fazendeiro, isso no século XIX, ali na época em que Chaplin nasceu. Então não existiam muitos recursos e ele vivia muito isolado e sozinho, ele, os seus animais e as suas criações. E, infelizmente, um de seus cavalos caiu num buraco profundo. Então ele não tinha ajuda de ninguém. Ele tentou desesperadamente tirar aquele cavalo dali de dentro, né, que caiu, não machucou a perna, mas ele ficou preso ali, não conseguia sair. O cavalo era muito pesado e ele não conseguiu tirar aquele cavalo. E ele viu que aquele bichinho estava sofrendo ali, então ele não teve coragem de o sacrificar, né, de dar um tiro de misericórdia naquele bichinho. Então ele resolveu enterrar aquele cavalo ali, né, num momento de desespero. Então ele começou a jogar terra, e aquele cavalo relinchava sem parar, porque estava desesperado e estava vendo aquela terra cair, até que num determinado momento o cavalo parou de relinchar, parou de se espernear, e ele foi ver o que acontecia. Então toda vez que ele jogava a terra em cima daquele cavalo, o cavalo se sacudia todo, aquela terra caía e ele subia, ele ia pisando, aquela terra estava fofa, mas ele ia pisando, então toda a terra que era jogada ele acabava abanando, a terra caía, e com isso ele acabava subindo junto com aquela terra, né? Então ao invés dele ser enterrado, porque essa ideia aquele fazendeiro muito simples não teve, mas aí ele começou a perceber o que estava acontecendo, e aí obviamente ele continuou jogando terra para que o cavalo deixasse aquela terra cair no chão, fosse pisando em cima e fosse subindo juntamente com aquele buraco que estava sendo tampado, e pôde ser salvo. Então uma situação inusitada, que aquele cavalo estava vendo o seu fim próximo, e ele literalmente sacudiu a poeira, conseguiu sobreviver, foi salvo e deixou uma lição muito preciosa para todos nós. Assim como Chaplin. Chaplin deixa uma lição preciosa. Um menino de uma infância tão triste, de uma infância pobre, onde a mãe dele teve crises de loucura devido à fome, se tornou aquele que fez o mundo sorrir no período mais tenebroso da sua história, exatamente as 2 grandes guerras mundiais. Eu acho que fica aqui o exemplo dele, que seja um exemplo para todos nós, nesse momento que nós tanto precisamos de exemplos. Que nós possamos construir um mundo melhor, mais justo, mais fraterno, através de exemplos de vida como o dele. E no próximo episódio, no episódio 5, nós vamos falar de um exemplo muito forte a todos nós brasileiros. Alguém que deixou um legado maravilhoso, principalmente na luta pela democracia e no combate à fome. Nós falaremos do nosso querido e saudoso Betinho. Eu deixo um abraço aqui para vocês. Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam gostando dessa série de episódios. Vocês já podem ver no canal da ONG Meu Sonho Não Tem Fim, na TV Meu Sonho, os nossos programas, e também no YouTube. Nós temos ali um canal onde todos esses vídeos vão sendo disponibilizados com o passar do tempo. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.